Beleza, então pessoal, voltando aqui às aulas, a gente vai começar então a fazer o nosso registro vendas BIM. Então essa é uma parte bastante importante porque é onde a gente vai concentrar tudo que a gente já fez antes, a gente vai utilizar agora. Então a gente vai utilizar a pesquisa de clientes, a gente vai utilizar também a pesquisa de produtos, a gente vai utilizar também e daí também, é claro, o nosso registro das vendas. Só que isso a gente vai fazer muitas coisas com essas outras regras de negócios que a gente criou antes. Então, é o que praticamente a gente vai utilizar tudo o que a gente já fez agora. Ok, então a gente vai criar aqui o nosso. Eu vou verificar aqui o nosso pacote de vendas aqui. E eu vou criar aqui agora a nossa classe BIM para esse management. Então, aqui é um registro, venda BIM, finalizar ele aqui. E é nessa classe que vão ter os objetos que a gente vai utilizar lá na nossa view. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as anotações do Hibernate. Então, aqui a primeira que a gente vai utilizar é o ManageBin, né, porque essa é uma classe de um ManageBin, então a gente pode definir aqui um nome para ele, que ele vai ficar como registro vendas. E também uma coisa bem importante e que muita gente às vezes não se dá conta, mas às vezes esquece e tal, é o escopo que a gente vai utilizar esse registro BIM. O que é um escopo? O escopo é o tempo que essa classe vai ficar durante o nosso processamento. Então a gente viu lá que no nosso cliente BIM, a gente tinha um escopo de request, ó, request scope. Esse escopo de request é simplesmente um disparo. Então, quando eu estou fazendo as ações lá com o cliente, eu vou fazer alguma ação, vou disparar, não vou mais precisar guardar nada desse estado desse cliente. Por exemplo, eu vou salvar um cliente, crio ele, salvo, foi para o banco, está salvado, não preciso mais de nada de histórico dessa transação, porque tudo que eu vou precisar vai ficar lá no banco. Só que aqui no registro de vendas, como eu já mostrei aí no começo para vocês, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, porque quando eu for pesquisar um produto, eu vou ter que adicionar esse produto no carrinho de compras. Então, toda vez que eu pesquisar um produto, ele vai lá, busca esse produto, adiciona no carrinho de compras e calcula o total. Depois que eu finalizei todas as compras, adicionei todos os produtos, eu vou fazer o registro desse carrinho de compras. Então, para cada um dos produtos que estão dentro do carrinho de compras, eu vou salvar eles lá como se fosse uma venda na minha classe registro venda. Minha classe venda, no caso, né, como a gente definiu lá. Então aqui a gente precisa de um escopo diferente, vai ser um escopo de visão. Enquanto eu tiver na página, na visualização do registro de vendas, eu vou ter que guardar o estado dessa classe. Então aqui eu vou ter um estado chamado ViewScope. Beleza? Ok, então aqui quais são as variáveis que a gente vai utilizar nessa classe? As variáveis que a gente vai utilizar são aquelas que a gente for usar no momento que a gente for fazer o registro. Então a gente vai precisar de um cliente que vai ser buscado do banco também, selecionado através de um combo box, por exemplo. A gente vai precisar de um produto. Esse produto é o produto que vai ser pesquisado no banco e vai ser retornado para ser adicionado no carrinho de compras. Um carrinho de compras que vai ser uma lista de produtos que também a gente vai utilizar para fazer o registro de vendas. Então, quando a gente finalizar a adição dos produtos no carrinho de compras, a gente vai processar esse carrinho de compras e registrar todas as vendas dos produtos que tiverem dentro do carrinho. E eu acho que é isso só. Daí a gente vai usar mais algumas variáveis aqui para a gente fazer outras funções. Por exemplo, a gente vai ter que calcular o total da venda, que são o total dos valores dos produtos. E eu acho que é só isso mesmo. Beleza, então aqui eu vou começar aqui definindo as variáveis que a gente vai usar. Private cliente selecionado.
aqui eu vou ter que precisar instanciar ele, porque quando eu for selecionar um cliente, eu não sei se eu acho que o cliente não precisa, na verdade. Eu vou precisar instanciar um produto, porque quando eu for pesquisar, eu vou ter que ter um produto já criado para adicionar a descrição desse produto na busca. Então, aqui, eu só vou criar aqui o cliente selecionado, eu não vou adicionar, não vou instanciar ele. Daí eu vou ter aqui um produto, que vai ser o produto selecionado. Eu vou ter aqui a nossa lista de produtos, que vai ser o carrinho de compras, né? Então aqui eu vou ter um list do Java útil, lembrando sempre aqui, ó, Java útil, produto. Ele vai chamar carrinho compras. E ele vai instanciar aqui, isso é que eu preciso instanciar porque quando eu for pesquisar e adicionar um produto, se eu não tiver instanciado esse carrinho de compras, ele vai ter um carrinho de compras nulo. Então, quando eu for adicionar, usar o método add do ArrayList, ele vai adicionar num carrinho nulo e vai dar um erro. Então, aqui eu preciso ter um ArrayList já criado para que eu possa adicionar os produtos dentro do carrinho. Beleza? Ok. Carrinho de compras, outra variável que eu também vou precisar, ela vai ser chamada valor total. A gente não vai, esse valor total vai ser do tipo float. Esse valor total aqui, eu não vou ter ele no banco, mas eu vou precisar dele, por exemplo, para mostrar o valor total dos produtos, né, que vai ser a soma dos valores dos produtos no carrinho. E também, se por acaso eu precisar fazer um relatório, eu vou utilizar esse valor total porque ele já vai ter o valor do calculado do carrinho de compras. Beleza? Então acho que é isso. Aqui então eu vou criar os meus gets e sets. Pá, pá, pá. Vou criar de todos eles aqui. Vou dar um OK. Beleza. Então aqui a gente já tem todas as variáveis que a gente vai precisar no nosso bin. Ok, então já temos todos os valores aqui, as nossas variáveis que a gente vai precisar. Então agora eu vou criar os métodos que a gente vai utilizar lá na nossa página do registro de vendas. Então a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser um busca produto. Então ele vai ter um valor aqui void get busca produto, certo? Então ele vai ter esse nome aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse método, a gente vai instanciar um objeto, do tipo produto RN, né? Porque a gente vai utilizar os métodos de busca lá do produto RN. Então aqui produto RN e aqui sem argumentos, certo? Então como que vai funcionar? Então a gente já tem nosso produto RN, é só a gente usar os métodos que o próprio produto RN tem. Então a gente vai pegar aqui o nosso produto selecionado, lembrando que aqui o nosso produto selecionado ele precisa ser instanciado. Beleza? Então agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Então lá na página vai ter um input text onde a gente vai colocar uma descrição. Essa descrição é o que a gente vai utilizar para fazer a busca pelo produto. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, fazer pelo ID. Só que pelo ID daí vocês vão ter que saber o ID lá direto do banco. Então eu achei mais fácil fazer pela descrição, daí vocês depois mudam, só troca a descrição por ID, é a mesma coisa. O que geralmente acontece é pelo ID mesmo, porque quando você vai em algum lugar, alguma loja, alguma coisa, para eles fazerem a totalização dos produtos, eles usam aquela barra de, putz, como que é o nome? Esqueci agora. É código de barras e é com aquela maquininha, eles vão lá e pegam o código de barras e pelo código de barras é que você busca o valor do produto, a descrição, etc. Então, o mais normal mesmo é ter uma variável chamada código de barras, vai ser a primary key do produto,
Mas aqui, como a gente está fazendo só para testes, eu vou utilizar a descrição mesmo. Então, eu vou fazer aqui um if produto selecionado for diferente. Aqui ele não vai ser nunca diferente de nulo, porque eu já estou criando lá, mas a gente pode fazer o seguinte aqui. Get descrição for diferente de nulo ou produto selecionado ponto get descrição for ponto equals se ele for diferente de uma string vazia, por exemplo. Então a gente pode fazer o seguinte, daí a gente vai utilizar aqui então o método do produto RN. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o meu produto RN ponto, ele tem um método chamado pesquisar por nome aqui, ó. E daí eu vou utilizar aqui o meu produto selecionado ponto get descrição. Na verdade eu coloquei por nome aqui, mas na verdade é descrição. Mas tudo bem, aí vai trazer da mesma forma. Beleza? Eu posso também criar aqui um produto pesquisado, igual a gente fez lá na nos nossos testes, né? Então, deixa eu só tirar esse argumento aqui. E daí o que eu vou fazer? Eu vou produto pesquisado vai receber esse cara aqui. Beleza? E daí um outro if aqui, se o produto pesquisado ele for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Aqui eu vou utilizar o dis para ele pegar o corrente, né? Tinha esquecido desse detalhe aqui. Dis e dis. Então, se o meu produto pesquisado ele for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquele meu carrinho de compras e vou adicionar o produto pesquisado nele. Então, adicionei o produto pesquisado. Após eu fazer essa adição do produto pesquisado, o que eu vou fazer? Eu vou ter que atualizar o valor total do carrinho de compras. Então, vai ter um valor lá total. E daí, enquanto eu estiver adicionando, ele vai atualizando os valores totais. Então, aqui eu vou ter um outro método chamado calcula total. Opa, só vai ter o chamado do método aqui. Eu vou criar ele aqui embaixo. Daí, o que é que ele vai fazer? Então, aqui ele vai ter um for aqui, for each produto P aqui e this ponto carrinho de compras. O que é que eu vou fazer aqui? Eu fiz um for each para ele percorrer todo o carrinho de compras em busca dos produtos. Então, para todos os produtos, esqueci de um detalhe aqui importante, ó. Eu vou colocar um if aqui, this ponto carrinho de compras ponto is empty, ou seja, se ele não tiver vazio, eu vou fazer isso. Senão nem vou fazer, porque eu não vou pesquisar um objeto vazio que não tem nada. Certo? Então o que eu vou fazer? Enquanto existir um produto dentro de carrinho de compras, eu vou usar aquele meu valor total e ele vai receber o p.getValor. Ou seja, ele vai ficar atualizando o valor do p. E daí depois eu vou ter o valor do P lá atualizado na página de registro de vendas. Beleza? Então, pessoal, para finalizar aqui, a gente vai criar uma página e vai criar um link para essa página para ser o nosso registro de vendas. Então, eu vou criar aqui dentro da minha pasta Content, Web Content, um arquivo XHTML. Esse arquivo eu vou colocar o nome dele como
registro vendas. Lembrando que a gente vai utilizar a navegação implícita do JSF 2.0, em que a gente vai usar variáveis, strings, para chamar as páginas. Então a gente não vai usar actions, métodos mesmo. Então isso é uma facilidade do JSF 2.0 contra o 2.1, que o 2.1 a gente precisava fazer regra de navegação, rules, etc. Aqui é bem mais fácil, você só define o nome da página e quando você quer chamar ela, só retorna uma string com o mesmo nome. Beleza? Então aqui a gente vai em Next. Eu vou usar aqui esse template aqui, Form Facelet Page, que a gente vai usar aquele template que a gente já criou para as outras páginas. Então aqui ó, já posso até mudar. Aqui não posso mudar? Não. Então vou dar um Next aqui, essas duas libs que a gente vai precisar, Finish e beleza. Agora sim eu posso mudar aqui o nosso template. Vou colocar com o mesmo nome que a gente colocou lá, aqui no nosso template, e aqui eu não vou precisar desse form mais. O title aqui eu vou colocar, colocar como vendas e o header pode ser registro de vendas. Certo? Aqui dentro do body que a gente vai mexer depois. Beleza, então eu vou dar um salvar aqui, salvei tudo e vou executar esse cara aqui para ver o que acontece. Possivelmente ele não vai dar certo, mas eu já vou explicar o porquê que ele não vai dar certo. Então, ó, a gente tem aqui os links, né? Ele chamou o meu cliente JSF, que é a página que a gente determinou lá no Welcome Page. Só que aqui a gente está chamando aqui os links, mas eles não funcionam, nenhum deles. Por que eles não funcionam? Então a gente vai verificar isso agora. O que acontece? Os links eles estão lá na nossa página template. Então aqui vocês podem ver que ele tem aqui uma div, né, onde tem uma lista com os links. Só que não são links, são uma lista normal de strings. Então isso aqui não vai chamar nunca nada. Para que a gente possa chamar isso como link, a gente tem que determinar ele como um command link e definir eles dentro de um hform. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vou colocar aqui um hform e vou colocar todos esses caras aqui dentro do hform. Mesmo assim eles não vão funcionar, porque eles não são links, eles são uma lista normal do HTML. Então aqui no nosso registro de vendas, eu vou utilizar outra tag aqui do H, que é o command link. Então, como eu falei lá, quando a gente vai utilizar a regra implícita de navegação, eu só vou colocar aqui o nosso registro vendas como action, sem nenhuma chamada de método, não tem nada de método aqui. E aqui o value a gente vai colocar a mesma coisa que a gente colocou lá no nosso link, né? E aqui eu já posso retirar esse cara aqui. Os outros vocês podem fazer a mesma coisa, ou seja, definir uma action com o mesmo nome aqui do bin, né, no caso, ou do bin não, da página, né, que é o que a gente definiu aqui também, ou seja, registro de vendas, eu vou chamar uma action registro de vendas. E o value vai ser o que vai aparecer lá na página para o cara clicar. Beleza, tudo salvo, vamos ver aqui. Vou dar um refresh aqui para ver se muda alguma coisa. Ó, aqui já mudou. Ó. Pode ver que agora ele é um link, igual está aqui. Então, quando eu clicar no link, ele vai direto para o meu registro de vendas aqui. Beleza, pessoal? Então é isso por essa aula. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam de dar um curtir aí se essa aula ajudou você de alguma forma. Fazer um comentário aí no YouTube ou no Facebook, etc. Compartilhar também ajuda pra caramba. E aí quem quer aprender a Java Web, JSF, etc. Então, não se esqueçam que fazendo algum tipo de coisa desse tipo, vocês vão estar ajudando o canal a crescer e ajudando a eu postar mais vídeos. E todo mundo aprende, todo mundo se diverte. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistirem a aula e até a próxima.